Segunda carta de Paulo a Timóteo. Já que a maioria ficou de pé, então, para ficar mais bonito na foto, nas filmagens, todos os irmãos e irmãs, por gentileza, queiram se pôr de pé. Vamos ler a partir do versículo 14, e aí nós vamos seguir a leitura até o versículo 5 do 4º capítulo. Na versão NVI, o texto diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, e todos dizemos: amém. Obrigado, meus irmãos, podeis tomar os seus assentos, por gentileza. Meus irmãos, vocês sabem que o apóstolo Paulo é o autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Todas as cartas que vão desde Romanos até Filemão são da autoria desse apóstolo do Senhor. E embora na ordem em que os livros apareçam na Bíblia Sagrada, o livro de Filemão venha bem mais à frente, esta é, ao que tudo indica, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, antes da degola pela qual ele passou durante o império do maligno ditador, imperador mundial, Nero. É uma carta que tem um tom de despedida e que traz algumas das últimas orientações pastorais. Essa é uma carta que é também chamada de pastoral, a primeira, a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito. São chamadas de cartas pastorais porque são orientações do apóstolo para pastores, para líderes, para homens que estavam exercendo o ofício pastoral. E são orientações sobre como eles devem se conduzir enquanto líderes na casa de Deus, na obra de Deus. É uma carta que tem um tom, como eu disse, de despedida, e é também um legado que Paulo agora está passando para aquele que foi um companheiro há pelo menos uma década, companheiro das missões do apóstolo Paulo. Escolhido ainda muito jovem, lá pelas bandas de Derbe e Listra, por recomendação da igreja naquela região, passou a integrar a comitiva missionária do apóstolo Paulo e se tornou uma das jovens lideranças mais destacadas no primeiro século. Particularmente, não conheço outra liderança tão citada, tão mencionada no Novo Testamento, claro, depois do apóstolo Paulo, depois dos apóstolos, evidentemente, como o jovem Timóteo. Nós temos as duas cartas endereçadas a ele, mas temos referências a ele em outras cartas, como a carta aos Filipenses, carta aos Coríntios, e até mesmo numa carta que não se sabe a autoria, mas os teólogos já têm descartado há muito tempo a possibilidade de ter sido Paulo o autor dessa carta, que é a carta aos Hebreus, onde lá também Timóteo é citado. Então estamos falando de uma liderança que teve uma grande projeção na igreja do primeiro século. E essa carta é como se Paulo estivesse passando o bastão, né? Imagine aqui uma corrida
de atletismo, e não estou sendo banal ao fazer essa comparação, porque Paulo mesmo gostava de fazer o uso de metáforas a partir dessa tradição de Jogos Olímpicos dos gregos, que remete a pelo menos 5 séculos, 6 ou até 8 séculos antes de Cristo. Aliás, é Paulo quem escreve a Timóteo nessa mesma carta, no capítulo 2, dizendo que o atleta que não compete legitimamente, ele não é coroado. Então, como atleta, Paulo ele está passando o bastão para Timóteo. Ele vai dizer no texto mais adiante: eu combati o bom combate, olha aí, um atleta. Completei a carreira, atleta. Guardei a fé. Então, agora ele está passando o bastão para que Timóteo continue a corrida, levando toda a herança espiritual, bíblica, teológica, moral, que ele recebeu do apóstolo Paulo, além de toda uma herança que ele já trazia de casa. Bem, meus irmãos, o fato é que esse é um legado que também foi passado a cada um de nós. Esse é um bastão que foi passado também a cada um de nós. Sobre cada um de nós está a incumbência de dar sequência a esse legado dos apóstolos do Senhor, da igreja primitiva, dos protestantes, dos reformadores, dos avivalistas, dos nossos pioneiros pentecostais. Gerações vêm e gerações vão, mas há um fio condutor que deve continuar, há um canal que não pode ser impedido. E nós hoje, neste século que vivemos, de tanta inquietação, de tanta turbulência, de tantas convulsões sociais, nós estamos sendo chamados a também dar sequência, dar continuidade, preservar e entregar a uma geração que está vindo, entregar esta doutrina, essa herança bíblica e teológica que os santos apóstolos do Senhor nos legaram e que eles, por sua vez, receberam de Jesus. Bem, volte seu olhar para as páginas da Bíblia Sagrada e medite comigo no texto que acabamos de ler, para ver que herança bíblica, teológica, moral é essa que o apóstolo Paulo está entregando ao seu jovem discípulo, agora já um homem certamente maduro, e que ele, por sua vez, conforme o próprio Paulo disse no 2º capítulo, deve entregar a outros, para que entreguem a outros, e assim continue até Jesus voltar. Versículo 14 do capítulo 3. Quanto a você, porém, perceba que há aqui uma conjunção que Paulo usa para fazer um contraste entre a posição de Timóteo e a posição de falsos crentes ou falsos obreiros que ele mencionou anteriormente, porque no versículo 13, ele fala de gente perversa e impostora, que vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas aí ele chama Timóteo dizendo, você porém, ou tu porém, como diz a versão Almeida Corrigida, né? O John Stott, que foi um grande teólogo do século passado, ele até escreve um comentário das cartas de Timóteo, e o título que ele dá ao livro é Tu porém, aproveitando essa expressão de Paulo, que é muito frequente. De quando em quando Paulo está descrevendo a situação do mundo, tanto a presente como a futura, aí ele se volta para Timóteo dizendo, tu porém, tu porém, tu porém. Ou seja, o mundo está assim e vai piorar, mas você deve ir na contramão. Você deve ser diferente. Você deve fazer a diferença. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Observe, ele diz permaneça, porque Paulo sabe que ele já está. Ele já tem a fé, ele está no caminho, ele é crente, ele é salvo, ele é obreiro bom. Mas agora ele tem que permanecer, ele tem que perseverar nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Irmãos, essa é uma palavra tão fácil de falar, mas cada dia tem se tornado mais difícil de viver. Convicção. A gente vive uma era de muita relatividade.
O relativismo está aí. Pastor José Gonçalves, que voltará a ministrar amanhã, ele comentou sobre o relativismo na lição desse trimestre, na revista desse trimestre. Estamos vivendo tempos em que cada um tem a sua verdade, e a pós-verdade. Não há uma verdade absoluta a ser defendida, a ser crida. Cada um tem a sua verdade. Desde que você não faça mal a ninguém, você pode viver a vida do seu jeito. E as pessoas estão perdendo referenciais. As pessoas estão construindo suas próprias verdades, suas próprias doutrinas. Estamos vivendo o que um certo escritor chamou de cristianismo ao gosto do freguês. As pessoas vão à igreja agora e elas não querem mais a comida à la carte, o prato servido de acordo com o que o chefe já preparou. Não, eles não querem. Eles querem self-service. Eles querem comer o que gostam. Eles querem colher só aquilo que interessa. Geralmente coisas materialistas, geralmente o conforto, geralmente o prazer, geralmente a sensação. Não se quer saber de arrependimento, de santidade, de transformação, de conversão. Jeremias, ele falava no seu tempo, mas é uma realidade também atual, capítulo 5, versículo 31, é Deus quem diz, mas o registro é de Jeremias. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes governam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis no final de tudo isso? Isto é o retrato de uma igreja que se apartou da sã doutrina, que se apartou dos princípios, que renunciou aos seus fundamentos, falsos profetas, falsas lideranças, e um povo falso também, porque só tem pastor falso onde tem membros falsos. Profeta falso só tem voz onde tem público falso para lhe dar ouvido. Onde tem uma igreja bereana, lembra de Atos 17, os irmãos de Bereia? Onde tem uma igreja bereana que gosta de Bíblia, falso pastor não lidera e falso profeta não profetiza falsidade. Agora, quando junta falso profeta com falso pastor, com falsas ovelhas, aí pronto, é um prato cheio para o falso evangelho, para o outro evangelho, o anátema, o maldito. Falta convicção. Meus irmãos, obreiros, lideranças, professores de EBD, professores de seminários bíblicos aqui presentes, você precisa ter convicção. Existem questões menores na Bíblia Sagrada, da história, na teologia, que há uma possibilidade, há uma permissão para nós divergirmos, para nós questionarmos, duvidarmos até, questões menores, periféricas, mas em termos de doutrina, você tem que ter convicção. Você crê que a salvação é somente pela graça na pessoa de Jesus Cristo mediante a fé? Ou você é do tipo que diz, não, olha, em todas as religiões a gente vai encontrar pessoas salvas. No candomblé tem, no espiritismo tem, né? O Espírito Santo, como alguém já andou por aí escrevendo tese de doutorado, o Espírito Santo está se movendo na teologia liberal, o Espírito Santo está se movendo nos movimentos feministas. Irmão, falta convicção. O Espírito é santo ou não é santo? Se ele é santo, então ele não se mistura com coisas imundas. Esse tal de diálogo interreligioso que você vê hoje aí, não, irmão, olhe, vamos acabar com as disputas, com as brigas, né? Vamos aprender a dialogar com o diferente, dialogar com nossos irmãos católicos, dialogar com nossos irmãos espíritas. Irmão seu, meu não é não, meu é irmão apenas quem professa fé genuína e exclusiva no Senhor Jesus. Chegaram para ele e disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você tem que ter convicção.
Você crê que Jesus vai voltar ou você está inseguro ainda, você tem dúvida? A pandemia, a Covid mexeu com sua cabeça, mexeu com seus neurônios, e você aí está na dúvida, eu não sei se Jesus vai vir mesmo, se não vai, né? Eu não sei se eu vou para o céu, não sei se o reino eterno vai ser aqui nessa terra, está virando testemunho de Jeová e não está percebendo, irmão? Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem convicção? Tem convicção que é salvo? Quem é crente e tem certeza diz amém. Você tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus ou você anda titubeando? Não, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem algumas coisas aqui que são palavra de Deus, mas tem outras aqui que não, irmão. A Bíblia, ela é de ponta a ponta, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela é inerrante, infalível, sempre interna, bendita, gloriosa. Ela é a palavra de Deus, indubitavelmente. Você aprendeu e você tem convicção. Professor que não tem convicção da doutrina não pode se levantar para ensinar, tem que ficar sentado como aluno, ouvir e aprender. Tem que procurar os mestres e tirar as dúvidas, tem que ir para os livros. Se precisar, tem que voltar para a classe de discipulado. Professor de EBD, veterano, 20 anos de estrada, ainda questionando coisas incipientes, coisas rudimentares, batismo em águas, imposição de mão, cura divina, oração. Irmão, pelo amor de Deus, isso aí ficou lá no primário, você já superou. Tem que ter convicção daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Porque se você não tiver convicção, você não vai poder levar outros à conversão. Permaneça nas coisas que aprendeu. Né? Jesus vai voltar antes da tribulação ou depois da tribulação? Você é calvinista, você é arminiano, você é pentecostal, você é sensacionista, o que é que você é? Ora você crê que Jesus faz milagre, ora não crê. Ora que é batismo do Espírito Santo é diferente da regeneração, ora não crê. Ora que o batismo é com línguas, ora crê que é sem línguas. Vai fazer igual uma irmã que disse, não, eu fui batizada. Por quê? Porque eu sonhei que estava falando em línguas. Irmão, não é sonhar falando em línguas, é falar mesmo. Agora, se sonhou e acordou falando, aí foi batizado. Mas se só sonhou, não foi batizado. Aí pode ter sido uma revelação e uma visão do que vai acontecer, mas não aconteceu. Porque não existe batismo por sonho. O batismo tem que ser evidenciado. É o que os teólogos pentecostais de longas datas chamam de evidência física inicial. Por que evidência física? Porque envolve o físico, o corpo, a matéria. Não é uma evidência sentimental, não é uma evidência subjetiva, é uma evidência física. A linguinha tem que falar, a boca tem que falar, os lábios tem que bater um no outro, para poder dizer que foi batizado no Espírito Santo. E não é fazer trocadilho não, porque línguas estranhas não é trocadilho não, viu, irmão? O peito do pé de Pedro é preto, eram 3 trigos tristes. Não. E não me vê aqui com Fred Flintstone não, viu, irmão? Yabadabadu, não. Aqui não tem yabadabadu, não. Aqui não tem pra nem pro, não. Tem que ser língua, tem que ser idioma. Como diz o exegeta pentecostal Anthony de Palma, todas as línguas espirituais são idiomas, ou humanos ou celestial, mas são idiomas. Tem léxico, tem sintaxe, tem semântica. Quem é da área da linguagem já sabe o que eu estou dizendo, viu? Porque não é mero balbucio não, é palavra, é língua. Atos 2:4 diz que os discípulos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Tem que ser idioma, tem que haver uma linguagem inspirada pelo Espírito Santo da boca. Você aprendeu, você tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Você sabe quem entregou esse legado para você. Porque desde criança, diz Paulo, você sabe, você conhece as sagradas letras. Essa palavra criança ou infância, talvez é o que esteja na sua Bíblia. No texto grego é a palavra brefos, que significa criança ainda não nascida, embrião, bebezinho na barriga da mãe, ou criança de colo, criança recém-nascida.
Às vezes as traduções em português não preservam a força do texto original, mas o que Paulo está dizendo aqui não é apenas que desde pequeno você sabe, um garotinho de 7, 8 anos, não. Paulo está dizendo algo muito mais longe que isso. Paulo está dizendo, você sabe as sagradas letras desde que você era um bebezinho de colo. Glória a Deus. Porque na primeira carta, Timóteo, capítulo 1, Paulo falou, né? Timóteo é, na verdade, crente de uma terceira geração na sua família. A sua avó tinha sido crente, a sua mãe tinha sido crente, agora ele é crente. Então Paulo está dizendo, olha, desde que você usava fraldas, essa é a palavra, esse é o evangelho, essa é a doutrina, preserve isso, não mude não, glória a Deus. Você usava a fralda ainda, quantos homens de Deus já estavam pregando essa palavra. Quem é você para chegar agora engravatadozinho, bonitinho e querer mudar? É essa palavra aqui, é essa, não é outra não, é essa. E você tem aprendido. Era a irmã Loide lá, a irmã Eunice, balançando o Timóteozinho no braço, cantando. E ele já ia aprendendo, não é? A criança aprende isso, os psicólogos, os cientistas aí na área da educação falam isso, né? Ela vai aprendendo, vai ouvindo as cantigazinhas de Diná, né? A mamãe vai lá sacudindo o bebezinho no braço e vai cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Você pensa que não, mas o menininho está lá ouvindo. Aquilo está construindo memórias na cabeça dele, glória a Deus. Quero eu cantar e orar. Pensa numa cantiga bonita, né? Para botar menino para dormir, né? E acordado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Você cresceu ouvindo isso, Timóteo, guarde isso. Você era balançado no regaço da sua mãe, ouvindo essas canções bíblicas, preserve isso. As sagradas letras, irmão, a Bíblia não é um livro qualquer não, é um livro sagrado. Quem trouxe Bíblia? Levante ela por favor para que eu possa ver. Biblifixe. Gerando discípulos biblificados. Esse livro que você traz na sua mão é o único livro que se pode chamar de sagradas letras. Qualquer bom livro, qualquer best-seller já publicado e vendido no mundo, jamais chegará aos pés da Bíblia Sagrada. A inspiração desse livro é diferente de todas as outras. Por isso é que é chamado de Palavra de Deus, porque Deus fala através deste livro ao seu povo, à sua igreja. Mas aqui fica uma pergunta agora para gerar uma provocação. Será que podemos dizer o mesmo das nossas crianças hoje? Desde pequenininho, desde bebezinho, você sabe as sagradas letras. Será que os pais podem dizer isso de seus filhos? Será que os professores de classes infantis podem dizer isso de seus cordeirinhos lá nas suas classes de EBD? Porque muitas crianças hoje de pouca idade já aprendem palavrões, já aprendem músicas mundanas. Tem um videozinho aí circulando na internet, num culto, acho que era um trabalho infantil, ou as crianças tinham acabado de cantar, não sei que o púlpito estava apinhado de crianças. E a irmã falando ao microfone a importância dos pais trazerem os filhos para a igreja, para os filhos crescerem nos caminhos do Senhor, e aprender a palavra e tudo mais. E o que é engraçado não é nada, que enquanto o irmão está filmando, tem uma meninazinha aqui, pequenininha aqui, é a irmã falando no microfone, está tudo filmado. E a meninazinha aqui fazendo a dancinha do joga de ladinho. Eu não vou aqui repetir, porque eu não tenho idade para isso, né? No púlpito da igreja, a menina jogando de ladinho. Onde foi que ela aprendeu isso? Leia comigo o que João apóstolo diz lá na sua primeira carta, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos. A palavra aqui é a mesma para a mesma raiz da palavra pedagogia, que é o ensino de crianças.
João está dizendo crianças, uma referência à faixa etária, meninos, pequenos. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Aí depois ele fala aos pais, depois ele fala aos jovens, porque João é um autor que tem em mente todos os públicos da igreja, crianças, jovens e adultos. Mas essa primeira parte, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Será que podemos dizer o mesmo das nossas crianças, irmãos? Eu já entrei em sala de EBD, onde peguei o professor sentado, literalmente com as pernas cruzadas em cima da cadeira, não é as pernas cruzadas na cadeira, é em cima da cadeira, no celular, e as crianças lá pintando, desenhando, fazendo, sabe lá Deus o quê. Já entrei em classe de escola dominical e vi professora no Instagram, no Facebook, enquanto as crianças estão dançando, é assim, assim, a dança do pinguim. Será que podemos dizer que essas crianças sabem desde a sua infância as sagradas letras? A escola dominical começou com as crianças. Robert Hake, século XVIII, na Inglaterra. Começou com as crianças, catando menino no meio da rua, para ensinar a eles um pouco de inglês, matemática, história, geografia, valores cívicos e Bíblia. Mas a realidade em muitas igrejas hoje é que a EBD que começou com as crianças está dispersando as crianças, maltratando as crianças. Algumas lideranças dizem, não, a nossa igreja ama a EBD, nós apoiamos a EBD. Quando eu vou lá visitar, onde é que as crianças estão? Largadas no beco mais apertado da igreja, na porta do banheiro. Com aquele odor terrível, com aquele mau cheiro terrível. Deixe-me lhes dizer uma coisa aqui, meus irmãos, esta noite. A EBD começou com as crianças, mas ela vai terminar. Ela vai se acabar no dia que nós negligenciarmos o amor e o cuidado às crianças. O Deus que deu crescimento a essa obra vai retirar a sua mão e a sua bênção de sobre ela se nós começarmos a negligenciar. E ao invés de levar as crianças aos pastos verdejantes e às águas tranquilas da palavra de Deus, levarmos elas para os pastos secos e os terrenos áridos, onde não há Bíblia, onde não há oração, onde não há devoção. Na escola dominical, criança não deve vir para aprender a dança do pinguim. Na escola dominical, a criança não deve vir só para pintar a arca de Noé e nem também para pintar a barba de Arão. Na escola dominical, a criança tem que vir para aprender a orar, a louvar, a ler a Bíblia, a interpretar as Sagradas Escrituras, aprender ética cristã na linguagem que ela pode aprender, evidentemente, mas ela tem que vir para aprender sobre Deus, sobre pecado, salvação, arrependimento, céu, inferno e vida eterna. Parem de enrolar as crianças, entreguem o evangelho às crianças. Se você não tem capacidade para isso, rogue a Deus para que lhe capacite, ou então dê a vez para outro, peça para sair, mas não finja que está ensinando aos cordeirinhos do Senhor, não finja que está educando as crianças merecem muito mais do que isso, elas precisam de muito mais do que isso, e digo isso, porque esse obreiro hoje de 32 anos que ministra neste púlpito, ele aprendeu as sagradas letras na sua infância, foi na escola dominical, foi nos cultos matutinos, foi nas consagrações infantis, foi nos círculos de orações. Eu fui batizado com 9 anos de idade, ouvindo uma garota de 8 anos de idade pregar a palavra de Deus. Então eu não posso admitir que as crianças sejam maltratadas, que as crianças sejam abandonadas, largadas nos corredores da igreja, largadas ao sol, ao Deus dará. As crianças precisam serem amadas, abraçadas, educadas, integradas no culto ao Senhor, porque Jesus Cristo também morreu por cada uma delas. E a promessa do Espírito Santo está sobre filhos e filhas, isto é, sobre meninos e meninas, que dos nossos filhos, das nossas
crianças na igreja, se possa dizer o que foi dito de Timóteo. Desde bebezinho, você sabe as sagradas letras, que te podem fazer sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos faz sábios. Sábios. Tiago disse: quem não tem sabedoria, faça o quê? Peça a... Você pede como? Você pede como? Orando. E Deus te dá como? Te colocando para sentar numa conferência como essa e estudar a palavra. Não pense que você, Deus me dê sabedoria. Você vai fazer esse pedido na sexta de noite e no sábado de manhã você vai acordar um poliglota, um doutor, um erudito, um José Gonçalves da vida, que não vai não, filho. Vai não, tem muito chão, tem muita estrada. É mais fácil pedir do que receber. Você vai pedir em oração, mas Ele vai te dar a sabedoria como? Por meio do estudo das sagradas letras. Irmão, você quer ser um professor melhor? Deus também quer que você seja, a igreja também quer que você seja, seus alunos também querem que você seja. Mas você não vai ser preguiçoso. Preguiçoso para ler Bíblia. Preguiçoso para estudar a palavra. Não, irmão. Não, irmão, mas Jesus disse assim, Jesus disse: não se preocupem com o que vocês haverão de falar, porque na hora vos será dada a palavra. Não, porque João disse assim: vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque vocês já têm a unção do santo. Você entendeu errado as duas coisas. Além de ser preguiçoso, você é mau intérprete das escrituras. Quando Jesus diz não se preocupem, vai ler o contexto, Jesus está falando de defesa diante de tribunais. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês serão perseguidos e levados aos tribunais. Mas não fique se preocupando com o que você vai dizer ao juiz, ao promotor, não. Porque o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria que nem promotor, nem juiz, nem ninguém vai poder resistir. Jesus não está falando da pregação e nem do ensino ali, não. Ele está falando da defesa perante tribunais. Os bichinhos dos discípulos que nem advogado podia pagar, meu Deus do céu. Só dependia do Espírito Santo mesmo na hora para dar uma sabedoria para responder o que tinha que ser respondido diante das autoridades. E quando João diz: vocês não precisam que ninguém ensine porque você já tem a unção, leia também o contexto, porque todo texto tem um contexto, irmão. Texto sem contexto é pretexto para erro. Pare de ficar pensando versículo isolado da Bíblia Sagrada. Pare de ficar, sabe, no adoletar, lepetina. Para com isso, irmão. Mamãe mandou eu escolher. Eu no meu livro Biblifix, eu chamo isso de bibliomancia, pastor Zé Gonçalves. Bibliomancia. O que é bibliomancia? É querer adivinhar a sua vida, seu futuro ou a vida dos outros por meio da leitura aleatória de versículos isolados da Bíblia Sagrada. Você já viu o crente dizer assim: irmão, tira uma palavra de Deus aí para mim? Você já ouviu essa expressão? Irmão, eu cresci ouvindo muito isso. Tira uma palavra aí. O irmão ia lá, abria a Bíblia aleatoriamente, fechava os olhos, colocava o dedão. Pronto, vamos ver aqui o que o Espírito Santo está falando. Aí chegava na casa de um doente moribundo: tira uma palavra para mim. Tiro. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é método correto de ler, nem de pregar, nem de ensinar a Bíblia, não, irmão. Isso é querer adivinhar a vida dos outros por meio de leitura aleatória de versículos bíblicos. Isso é bibliomancia, é a cartomancia gospel. Acabe com isso. Seja sábio no uso da Bíblia. Todo texto tem um contexto. Valeu o contexto quando João diz: não precisam que ninguém ensine. Ele está falando dos gnósticos da sua época, que consideravam ter um conhecimento superior, além do que estava na palavra, além do que estava no cânon sagrado. Eles se julgavam os iluminados da época e desdenhavam dos cristãos. Então quando João diz: vocês não precisam que ninguém ensine, não é ninguém em absoluto, não. É ninguém destes.
desse grupo aí, desses fanáticos, desses doidos que se julgam os iluminados, os intelectuais, mas que não têm zelo pela palavra, não têm zelo pela doutrina. Essa gente aí, esses teólogos liberais, que a mídia gosta de chamar eles para dar entrevista, para falarem contra os evangélicos conservadores, porque os teólogos liberais, eles são assim, eles servem o cristianismo ao gosto do freguês. Se você quer alguém para defender aborto, chama um teólogo liberal, que ele vai defender aborto. Se você quer alguém para defender casamento gay, chama um teólogo liberal, porque ele vai defender casamento gay. São os doutores segundo as concupiscências do mundo, e eles vão lá, eles sempre vão encontrar uma palavra no grego, no hebraico, para querer dizer, não, mas está aqui, é porque distorceram, é porque a tradução errou. Não, quem errou foi a sua cabeça pirada, maluca, doida para se acomodar ao pecado. A Bíblia ainda continua condenando, sim senhor, prática homossexual. A Bíblia ainda continua protegendo a vida desde a concepção. A Bíblia ainda continua pregando contra vício, seja maconha, cocaína, heroína, crack, qualquer coisa disso que vicia e que destrói o corpo do homem, ainda continua sendo proibida na palavra de Deus. Vocês não precisam deles. Desses para lhes ensinar, não vão às aulas deles, não vão às faculdades dele. Prefira vir à EBD, porque na EBD você tem, louvado seja Deus, teologia conservadora, teologia bíblica de qualidade. Leia comigo, por favor, o livro dos Salmos 119. Salmo 119, versículos 97 em diante. Como eu amo a tua lei, é uma exclamação, né? Um êxtase divino do salmista neste momento. Como eu amo a tua lei, medito nela de dia e... A versão NVI diz o dia inteiro. Irmãos, vamos acabar com a teologia do preguiçoso em nossas igrejas. Vamos acabar com essa história de, irmão, se você ler 5 versículos da Bíblia por dia já está bom. Tá bom não, preguiçoso. Irmão, se você ler, olha, se você ler, irmão, 5 versículos, quando começa com esses zinhos, já me dá uma agonia. Se você ler 5 versículos da Bíblia, Deus já entende que você é preguiçoso. Você não senta para assistir 5 minutinhos da sua partida de futebol, hein? Champions League, hein, varão? Você não gasta 5 minutinhos lá assistindo o seu filme preferido, sua série preferida na Netflix, hein, irmã? Grey's Anatomy, hein? E haja lençol para enxugar as lágrimas, hein, irmã? Já não chora mais lendo o Calvário, né, irmã? Já não chora mais lendo o sacrifício de Cristo. Mas quando assiste A Culpa é das Estrelas, meu Deus, morreu, não acredito. Oh, como amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. É de dia e de noite. Se queremos uma escola dominical relevante, temos que ter professores relevantes, professores biblificados, homens bíblias, mulheres bíblias, mulheres que têm uma Bíblia na ponta da língua. Chega de professor em sala de aula, irmão, gaguejando diante dos alunos. Os alunos fazem pergunta e ele fica, mas eu acho, eu penso, e meu Deus, estão me jogando contra a parede. Estão jogando contra a parede, não, rapaz, você que é frouxo, você que não tem conhecimento, aí qualquer perguntinha fica tremendo, feito para ver diante dos seus alunos. Vai para a Bíblia, vai ler o texto, vai estudar a palavra, vai estudar a lição, vai para os livros, vai estudar, vai pesquisar, para você ter resposta na ponta da língua para dar aos seus alunos. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, dizia que um professor bem preparado dificilmente será pego de surpresa em sala de aula. Agora tem professor que qualquer perguntinha que os alunos fazem, ele já fica estranhando, já fica logo com raiva, já acha que o aluno está querendo. Não, o aluno tem dúvida, e a EBD é lugar de tirar dúvida mesmo. E na EBD o professor não pode ser o professor de 3 notas só, não. O só falar, né? Porque tem os músicos já entenderam logo. Porque tem professor que é professor de 3 notas só. É só falar. O aluno levanta a mão, irmão, tem tempo não. Tem 4 tópicos aqui, que essa lição, pastor Zé Gonçalves, é tudo 4 tópicos. O senhor
O senhor caprichou esse trimestre, viu? Tem 4 tópicos aqui para mim, já tem tempo não. Segura aí, segura aí. E tem aluno que nessa coisa de segura aí, está segurando pergunta faz 20 anos e não encontra uma brecha para o... Deixa o aluno falar, professor. Deixa o aluno participar, deixa o aluno comentar. É melhor 100 gramas de conteúdo bem servido, entendido e compreendido do que 1 quilo de nada. Porque às vezes o professor fala e termina 1h30 de aula, os alunos saem pelos corredores. O professor ali, né? 1h30, hoje eu quebrei tudo, hoje eu descasquei, hoje foi exegese impecável. Hoje. Isso na avaliação própria, mas os alunos estão nos corredores, tudo dizendo assim, o professor falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Então deixa o aluno falar, abra a oportunidade para o seu aluno participar, para que essa aula gere entendimento, gere luz, gere conhecimento, gere discernimento, para que a palavra molde hábitos, para que as dúvidas sejam tiradas, para que as inquietações sejam resolvidas e para que as mentes saiam iluminadas e aquecidas pelo fogo da palavra de Deus. Verso 98 do Salmo 119, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Olha aí, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Eu me amarro nesse texto, irmãos. O que ele está dizendo é, o crente que ama a palavra de Deus, o crente que lê, crê e vive a palavra de Deus, ele é mais sábio, ele é mais inteligente, ele é mais douto do que um cientista ateu, um filósofo ateu, um doutor graduado nas maiores faculdades deste mundo, descrente. O crente lá das brenhas, lá dos sítios, lá de longe, se ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia, crer na Bíblia e vive a Bíblia diz, você é mais sábio que eles. É por isso que você, irmão, não tem que ter nenhum constrangimento não, de citar a Bíblia, de citar a palavra de Deus. Porque esse livro te faz sábio, como nenhum outro jamais poderia fazer. Eu nunca ouvi falar de ninguém que deixou as drogas lendo Machado de Assis. Eu nunca ouvi falar de uma prostituta que largou a prostituição, virou uma mulher de família, mãe de filhos decentes, trabalhadora, empreendedora, lendo os contos de Clarice Lispector, Fernando Pessoa, lendo William Shakespeare, lendo a República de Platão, a Ilíada de Homero, e não vai aqui nenhum demérito a essas obras, não, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que experimentou uma mudança radical em termos morais, espirituais e sociais a partir dessas obras. Mas se você me perguntar quantos eu conheço que tiveram suas vidas mudadas e moldadas por este livro, que saíram das drogas, da prostituição, do crime organizado, que saíram dos vícios, que saíram de debaixo do jugo de opressão demoníaca, que saíram das ruas, que hoje são pais e mães, empreendedores, são obreiros, são lideranças na casa do Senhor, aí vai faltar dedo para contar. E eu creio que eu estou diante de um público assim, de um público que foi tocado, mudado e moldado por esta palavra. Você não deve nada para nenhum doutor da USP. Você não deve nada para nenhum doutor de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de Ohio que o parta. Você não deve nada para nenhum deles. Você é crente, você está no alto, você está em cima, você está em Cristo, aleluia! Você está nas regiões mais elevadas em Deus. Você não tem que bater continência para nenhum deles, você não tem que reverenciar nenhum deles. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A palavra te pode fazer sábio. Irmão, estamos no século 21. A gente pode chegar no século 42. Mas essa palavra ainda continuará sendo viva e eficaz. Essa palavra continuará sendo a regra e a régua.
Esse livro nunca vai caducar. Lutero dizia, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã de manhã. Aleluia. Aleluia. Quem quer sabedoria? Quem quer sabedoria? Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Imprime um planozinho de leitura anual da Bíblia para você, se você ainda não tem, como eu tenho aqui. Estou já terminando esse primeiro momento. Se você ainda não tem, cadê? Um planozinho de leitura, né? Muitas igrejas usam, creio que aqui os irmãos também, a gente tem percebido que os irmãos são amantes da Bíblia Sagrada. É facilzinho de se perder aqui dentro, enfim. É importante que todo obreiro, todo pregador, todo professor de EBD, todo crente, ele tenha, irmãos, o hábito de ler a Bíblia todos os anos. Isso é uma disciplina. Você precisa mais do pão do céu, você precisa mais da palavra de Deus do que do alimento que alimenta o seu corpo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante que todos nós tenhamos uma disciplina diária de leitura e estudo bíblico. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Quanto tempo você tem de crente? De convertido? Quanto tempo você tem? Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui tem 2 anos acima de convertido? 2 anos a mais? Levante a mão, por favor. Quem tem 2 anos a mais de crente? Mais de 2 anos de crente? Levante a mão com coragem. Pronto. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que se você adotar o hábito de ler a Bíblia todo dia, e não precisa muito não, 3 capítulos de segunda a sábado, 4 capítulos aos domingos, fazendo isso, que não é impossível para ninguém, nem mesmo para os que trabalham, são pais e mães de família, mãe de 3, 4 meninos, não é impossível. 3 capítulos de segunda a sábado, 4 capítulos aos domingos, antes que chegue 31 de dezembro, você terá lido a Bíblia toda. Você que tem 2 anos de crente, se você tivesse adotado esse hábito desde o primeiro ano, você já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes. E você que tem 5 anos de crente? E você que tem 10 anos de crente? Tem gente que está aí, irmão, na caminhada há 20 anos e nunca saiu dos salmos. Irmão, salmo é bênção, é ou não é? Salmo é o livro que salva todo pregador. Quando ele vai pregar assim, no de repente, salmo. Mas a Bíblia não é só salmo, irmão. Salmo é bênção, é palavra de Deus. Mas a Bíblia não tem só salmo. Leia o Gênesis também, irmão. Coma os brócolis do Êxodo. Coma os pepinos de Números. Coma as cebolas de Deuteronômio. Coma o espinafre antes de Levítico. Você está precisando de espinafre para ficar mais forte. Coma as beterrabas de Josué. Você está precisando de sangue, você está muito anêmico espiritualmente. Está faltando beterraba, Josué na sua vida. Leia Juízes, leia. Leia Ruth. Leia Samuel, leia Crônicas, leia Reis, leia Esdras, leia Neemias, leia Esté, leia Jó. Sim, leia Salmo também, é uma bênção. Leia Provérbios, 31 provérbios, um para cada dia do mês. Leia Eclesiastes, leia Cantares de Salomão, leia. Dá uma renovada no teu casamento, só love Salomão. Leia Isaías, leia Jeremias, leia Ezequiel, vamos estudar trimestre que vem. Leia. Leia Daniel, leia Oséias. Eu me enrolo todo nos profetas menores, mas eu sei que está tudo lá. Está lá Miqueias, leia. Está lá Joel, leia. Está lá Amós, Abacuque. Está lá Obadias, está lá Naum, está lá Sofonias, que não era sofoneiro, mas está lá também. Está lá Jonas, está lá Ageu, está lá Zacarias, está lá Malaquias. Leia, Malaquias, leia.
Leia Mateus. Ah, irmão, se você não souber citar os 4 evangelhos, pede para sair da EBD, que você tá bom não. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia as 3 epístolas de Paulo, Romanos, leia 1ª e 2ª Coríntios, leia Gálatas, leia Efésios, leia Filipenses, Colossenses, leia 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, leia 1ª e 2ª Timóteo, leia Tito, leia Filemon. Irmão, não é filé mignon, não, é Filemon, irmão, leia. Leia Hebreus, leia Tiago, meu xará, leia, tem coisa boa lá. Leia 1ª e 2ª e 3ª de João, 1ª e 2ª de Pedro. Leia Judas, que não é o traidor não escreveu nada, escreveu a sua condenação com tinta de sangue do seu próprio enforcamento. O Judas que escreveu é o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia, e leia o Apocalipse, com besta que subiu do mar e da terra e tudo, mas leia o rolo todo, o livro todo. Aleluia, Deus nos abençoe. Vai ter um corinho aí, depois a gente continua.